por que não funciona, né? Ou funciona com dificuldade? Porque os projetistas, eles não têm conhecimento de orçamento, nem de planejamento. Até tem, mas não ao ponto de entender, por exemplo, de critério de medição. E saber que essa extração de quantitativo vai precisar contemplar esse requisito, né? Então, o que acontece? E aí começou a minha briga, entre aspas, com o mercado. Um monte de gente publicando coisa sobre BIM 5D, gente que nunca tinha feito um orçamento na vida. Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Continuando aqui a nossa série comemorativa dos 2 anos do canal, hoje o tema que nós vamos abordar aqui é de como usar melhor as ferramentas e as tecnologias das quais nós dispomos para gerar orçamentos mais corretos, né, mais previsíveis ou mais assertivos nos nossos projetos. Tanto falamos em projetos em BIM e da possibilidade de trabalhar o 4D, o 5D, integrando o cronograma, orçamento ao modelo, mas quanto de fato a gente está preparado para extrair o melhor que essas ferramentas podem nos proporcionar. Será que a gente está de fato conseguindo trabalhar com a integração do modelo com o orçamento de um projeto? Será que os nossos métodos e processos de orçamento também estão ligados àquilo que a gente precisa para trazer para dentro do modelo de maneira correta, de maneira a, de fato, gerar uma qualidade melhor nas nossas estimativas? Para essa conversa hoje, eu trago a Rosângela Castanheira. Ela é tecnóloga em construção civil, tem pós-graduação em gestão estratégica de custos e certificação por notório saber em engenharia de custos pelo ICEC, o International Cost Engineering Council. Rosângela, seja muito bem-vinda ao Capital Projects Podcast. Muito obrigada, André. É uma honra estar aqui com você. Agradeço imensamente a possibilidade da gente falar de um assunto tão ligado a planejamento de uma maneira geral, né? E como a gente falava há pouco aqui em off, tão desconectado, né? Por mais maluco que isso possa parecer. Pois é, a gente fala tanto de gestão e aí, como é que está o planejamento do projeto? Fala com o cara do cronograma. Isso. Como é que está o orçamento? Fala com o meu amigo aqui do orçamento. Mas e aí, cadê a gestão? Cadê a integração? Exatamente, né? Então o tema realmente promete. Para a gente começar, conte um pouquinho mais da sua experiência, como é que você chegou até aqui. Muito bem. Bom, eu sou fatecana, como você disse, né? Me formei lá em 82 e a minha área de origem era estrutura, que é uma área que eu admiro muito, acho uma coisa linda, né? E me formei num período péssimo, né? Pois é, aquela crise 82, 83. Foi muito difícil. E não conseguia trabalhar, e aí um amigo que trabalhava numa empresa de orçamento arrumou um emprego em obra. Meninos gostam de ir para obra, né? Naquela época não era tão comum as meninas, né? Hoje em dia já. Aí ele disse, Rosângela, eu estou saindo e eles pediram para indicar alguém. Aí eu vou te indicar. Eu falei, Paulo Satoro, o nome dele. Eu falei, Paulo, eu não gosto de orçamento, aquele monte de tabela, aquele monte de índice. Eu achei uma matéria muito chata na faculdade, né? Não, mas você fica até você arrumar na sua área e tal. Eu digo, tá bom. Isso foi junho de 83. E já se foram 40 anos. 40 anos. Então vai ficando aí vai até... Vai ficando, aí você vai entendendo, vai vendo quão rico é o trabalho do orçamento, né? Pois é. Porque você tem que entender de um tudo. E você tem que estar sempre atualizada, né? Então, isso é um negócio bacana. Por mais repetitivo que seja o trabalho, faz o levantamento, faz a lista de insumo, faz cotação, analisa. Tem uma sequenciação, né? Cada projeto é único, né? Já na nossa maneira de construir, né, que a gente empilha tijolo ainda, né? Os projetos são únicos, né? Mas cada um tem o seu desafio, né? Então, isso é muito instigante, né? Aí, em 88, eu abri meu escritório, a Tríade, e venho nessa... São 35 anos esse ano da empresa, né? O que é uma vitória num país maluco como o nosso. E no nosso mercado, que poucos ciclos passamos. Nossa, já passei por todos os planos, por todos os governos, né? E nos mantivemos, né? Hoje em dia, numa estrutura bem menor, né? Mas, porque eu também já tô velhinha, né? Já passei dos 60. Então,
E aí, em 2012, eu descobri o BIM. Eu descobri o BIM numa conversa de uma pessoa que eu sempre culpo por ter me levado para o BIM, que é o professor Dr. Leonardo Manzioni, né? E ele era coordenador de uma empresa que o meu escritório atendia. E aí, naquela hora do cafezinho, ele falou, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Leva isto aqui e lê. Isto vai mudar a maneira de você trabalhar. Olha. E era o mestrado dele. Eu li, eu falei, meu Deus do céu, onde esse homem arrumou isso tudo? Eu falei, eu nunca vi isso, não tenho a menor ideia. Eu falei, isso no Brasil... Achei lindo, achei muito bonito, muito bem escrito, uma coisa, né? Falei, mas isso não é para nós, né? Muito bem, passou. Aí, depois de um tempo, a revista Construção Mercado, da editora Pini... Excelente revista. Não é? Foi capa. Falei, olha o negócio do BIM que o Leonardo me avisou. Aí a primeira coisa que estava escrito, que eu bati o olho, o BIM faz orçamento de forma rápida, precisa e automática. Na hora a ficha caiu. Vai roubar meu emprego. Falei, eu aprendo a mexer com isso ou estou fora do mercado. Eu preciso saber que raio de BIM é isso. Porque vai tomar, vou fechar, né? Muito bem. E aí, como eu acho que nada é por acaso nessa vida, comecei a procurar e tinha lá uma palestra da Rita Ferreira, né? Que ia fazer uma palestra sobre Revit na FDTE, que é um braço da USP, né? Da Escola de Engenharia. Liguei, deu certo, enfim, fui. E aí vi aquilo, achei um negócio maravilhoso, foi basicamente ferramenta, ela falou sobre o Revit, falou da história do BIM e tal. Eu falei, caramba, como é que isso funciona com critério de medição, por exemplo? Fiz a pergunta, ninguém soube me responder, salvo uma outra moça, né? Railma, orçamentista também. Ela falou, não, eu sei a dúvida dela e tal, né? E aí a gente conhece ali nesses eventos um monte de gente, né? E acabei me tornando amiga de Rita, né? E aí comecei a estudar por minha conta, né? E procurar a coisa do BIM e o orçamento, né? Aí em 2015 a gente começou a fazer isso no escritório de uma maneira torta, mas começamos, né? Aí eu fui para a Unicamp fazer uma disciplina com a professora Regina Ruschel. Aí o universo se abre, né? Aí você entende do que a gente está falando em BIM, né? E aí começou. E aí com essa coisa de questionar algumas coisas que eu lia, eu acabei começando a publicar coisa no LinkedIn, e questionando e falando as coisas que eu achava, baseada naquilo que eu entendia de orçamento, que era bastante coisa já tinha um tempinho de estrada, né? Mas ainda era neófita em BIM, né? E aí as pessoas começaram a me dar ouvido. Assim, opa, tem uma necessidade aí no mercado. E aí por isso que eu acabei ficando conhecida, porque eu acho muito engraçado. E as pessoas começam a falar não, a professora Rosângela vem fazer uma palestra. Aí eu comecei a fazer palestra, o Aldo, inclusive, me chamou para o congresso que teve no Rio, né? E para falar de BIM e orçamento, né? E aí fizemos uma dupla, eu e o João Gaspar, da TI Lab aqui de São Paulo. E aí essa necessidade de juntar as duas coisas, né, que num primeiro momento parece tão óbvia, a partir dessa afirmação maluca, né, rápido, preciso e automático. Pois né? Isso foi a primeira fake news do BIM que eu ouvi, né, e com a qual eu luto até hoje, né, né? E aí começou essa história, né, dentro de orçamento, né, e aí depois entrou o BIM na minha vida lá em 2012. Né? E é uma trajetória muito bacana, porque você passou por N situações no teu trabalho já com a parte de engenharia de custos, antes de entrar a tecnologia. Exato. E aí esse casamento, né, você já começou a enxergar
prováveis barreiras e dificuldades, Sem né? dúvida. É diferente de alguém que já começa, de repente, já... Ah, não, é a fake news que você comentou. Eu vou desenvolver um modelo no BIM, a hora que eu apertar um botão, ele vai me exportar os quantitativos, todos bonitinhos. Se eu botar preço unitário, eu já tenho meu orçamento. Acabou. Né? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Isso. E para deixar bem claro até para o nosso público, né, a gente está, de repente, mais acostumado a ver o famoso 4D, que é você juntar o cronograma com o modelo, Isso. ainda que, eu já trouxe algumas vezes, apesar de não falar tanto assim de BIM aqui no programa, mas já comentei várias vezes do que eu tenho visto no mercado em termos de dificuldade de contratantes receberem o modelo como deveriam, Exato. por uma carência de mercado que a gente vai falar também, mas o 5D a gente ouve muito menos. Então, se você puder, né, para dar o pano de fundo, explicar né, de maneira resumida o que é o BIM 5D, perfeito. Eu acho que daí talvez fique mais claro para quem... Legal. Então, dentro dessa maneira de externar as dimensões, né, se criou essa coisa dos Ds. Né? Isso na academia já caiu faz um tempo. Mas pedagogicamente é interessante. Né? E hoje em dia a gente vê publicações que vão até o 10D. Né? Mas quando a gente começa a pensar, a academia aceita, né? Eu não sou uma acadêmica, mas eu ouço amigos e amigas que são acadêmicos, pesquisadores, né? Então eu aprendo com eles. Né? Até o 5D, é a quinta dimensão, é atribuir custo. Né? A partir daí, você já não consegue fazer essa associação de tema com o 3D, né? Com essa construção virtual. Né? Então, o que seria o 5D? É você associar custo às 3 dimensões do modelo virtual. Você fez a inserção da 4ª dimensão, que é o tempo, no 4D, né? E aí você faz a inserção da 5ª dimensão, que são os custos. Mas uma coisa legal a gente falar, que quando a gente fala de BIM 5D, a coisa mais importante que a gente precisa falar é do 3D. Pois é. Eu já ia te perguntar isso, né? Como é que... Onde estão as maiores barreiras ou dificuldades no modelo para que depois você possa inserir o custo? Como é que você está enxergando o mercado hoje? Esse é o grande desafio. Não só para orçamento. Né? Você citou planejamento, as dificuldades que o pessoal de planejamento tem em receber um modelo adequado. Pois né? E esse é o segredo, na verdade, para todas as disciplinas. Cada disciplina tem um conjunto de requisitos. E esses requisitos precisam estar neste modelo, nesta construção virtual. Né? Aí o que acontece? A gente tem o BIM, uma característica, o trabalho colaborativo. Né? Isso virou, na verdade, um é cliente do outro, dentro de uma linha de produção, né, que precisa de um fluxo de trabalho e de um mapa de processos. Tem começo, meio e fim. Né? Planejamento tem tudo a ver com BIM, porque BIM é processo. Pois é. Né? Então, você vê que quando a gente começa a pensar sobre esse ângulo, faz muito sentido. Né? E aí o que acontece? O pessoal não faz planejamento de modelo. Não mesmo. O pessoal atropela, abre o Revit e vamos que vamos. Né? É legítimo? É. É adequado? Não. Né? A gente tem, por isso que eu digo, né, o orçamento e o BIM são muito parecidos. Né? É uma provocação que eu faço, inclusive, né, eu brinco com isso. Por quê? Porque o orçamento é processo. Tá? Ele tem que seguir um fluxo. Né? Se você procurar na literatura de orçamento, de engenharia de custos, você encontra lá o fluxograma do orçamento. São 4 grandes etapas. Né? Então, a gente está habituado a seguir isso. Né? A gente tem o que eu chamo, né, do BEP do orçamentista. A gente tem que, para cada trabalho que você vai iniciar, você tem que saber qual é o critério de medição e remuneração que você vai utilizar para o levantamento das quantidades que vão ser usadas no orçamento. Né? Por quê? Porque a maneira de você quantificar serviço
tem a ver com as composições unitárias. Pois é. Tem a ver com as RUPs, né, que é a razão unitária da produção. É quanto tempo o profissional leva para fazer uma unidade de serviço, dentro daquela configuração do que ele tem que entregar. Então, você vê que está tudo junto e misturado, né? E aí, o que acontece? Quando a gente entra em trabalho colaborativo, a gente espera, né, que dentro desse fluxo, alimente informação para o outro. E sigam o mesmo padrão. Exatamente. É isso que garante o sucesso do modelo, né? Mas o que acontece? No processo tradicional, você tinha uma demanda, você contratava o projeto, um arquiteto com as disciplinas, esse projeto ficava pronto, ia para orçar e planejar. Uhum. Então, chegava lá um monte eu sou da época que chegava uma pilha de projetos. Uma caixa de prancha. Né? Hoje em dia a gente recebe em arquivo eletrônico. Muito bem. E aí chegava esse monte de coisa para a gente e a gente fazia o nosso trabalho. Uhum. Totalmente isolado. E, às vezes, precisava de alguma informação que estava discrepante, que não estava ok. Você ligava para o contratante ou ligava para o projetista, o cara já estava fazendo outra coisa. Espera um pouco, eu preciso ver, porque nós já entregamos esse projeto, já tem um mês, a gente já está desenvolvendo outra coisa e tal. Então, as necessidades do orçamento, elas não eram comungadas com ninguém da equipe. Era cada um no seu quadrado. E junta no final. Né? E junta no final. O que acontece? Raras as vezes o orçamentista participava do desenvolvimento do projeto. Isso acontecia quando o projeto tinha que cumprir um custo-meta. Então, o que a gente ia fazendo? A gente ia testando, as alternativas ali para chegar no ia alvo. Balizando o projeto, né? Às vezes fazendo até algumas sugestões de custo, de técnica construtiva, se isso nos era permitido e contratado, claro, né? É duro que muitas vezes acaba sendo uma via de mão única em sentidos opostos. No seguinte sentido, vou explicar melhor, né? Fechou o orçamento. Não, está muito caro. Aí volta. Né? Ou seja, ao invés de ter um processo colaborativo e interativo que você comentou, acabava sendo um processo de, manda lá. Não bateu, volta. Mexe no escopo, vai de novo. Retrabalho, né? Retrabalho. Isso custa caro. Demais. Né? Atrasa o fluxo de trabalho. E chega uma hora que todo mundo se cansa disso. Uhum. Tá? Não há nada pior do que coisa que volta. Né? O trabalho bumerangue, ele vem e volta, vem e volta. Na terceira você já está cansado. Uhum. E normalmente você não é remunerado para essas coisas, para esses ajustes. Né? Então, é falta de planejamento. Né? Então, isso vem, na verdade, a partir de um certo momento, houve uma cisão. Eu sou da época que a gente tinha um pouco de trabalho colaborativo, a gente tinha reuniões de equipes, inclusive com orçamento. Né? Mas isso lá na década de 80. Onde a gente orçava projetos executivos completos. Uhum. As pessoas tinham consciência que precisava se contratar um projeto, se precisava aguardar um orçamento e um planejamento para que só aí se começassem as obras. Né? Em algum momento que eu não consegui, eu tenho uma desconfiança. Eu acho que foi por conta da lei das licitações, que começou a falar que dava para orçar com um projeto básico. Pois é. E era o tal do menor preço. Né? Só que isso virou também padrão no mercado privado. Exatamente. Então, a gente vê, sofre até hoje. Não Então, sei se foi aí, porque assim, eu entrei no mercado bem depois, não muito depois, mas o que a gente vê no padrão hoje é a correria, o tal do fast tracking, é a contratação no básico, e aí, enfim, depois se desenrola tudo aquilo que a gente já sabe. Essa é a minha desconfiança. Né? Não há nenhum tipo não há nenhum estudo da minha parte, isso aí é achismo, né? Pela experiência, pelo que eu convivi com projetistas e vendo as coisas se modificarem ao longo do tempo. Né? E aí, para piorar essa situação toda, essa migração de processo para o BIM exige que você retome essa situação de trabalho colaborativo. Porque não tem milagre, né? Você fazer um negócio nascer sozinho, completo... Não dá.
E aí, a questão, né, voltando à tua pergunta, né, por que não funciona, né, ou funciona com dificuldade? Porque os projetistas, eles não têm conhecimento de orçamento, nem de planejamento. Até tem, mas não ao ponto de entender, por exemplo, de critério de medição. E saber que essa extração de quantitativo vai precisar contemplar esse requisito, né? Então, o que acontece? E aí começou a minha briga, entre aspas, com o mercado. Um monte de gente publicando coisa sobre BIM 5D, gente que nunca tinha feito um orçamento na vida, né? Eu falei, caramba, baseado em que esta pessoa escreveu isso, está dizendo isso, né? E aí você começa a questionar a pessoa. Ah, não, mas como assim? Como assim? Como assim? Por quê? Porque não é culpa da pessoa. Sim. Né? Não é culpa da pessoa. Não teve nenhum intuito ruim, né? Mas é o desconhecimento de todas as particularidades que fazem parte do desenvolvimento de um orçamento. Né? E aí o que acontece? Né? Eu sempre falo que a necessidade de mudança no fluxo de trabalho. E no caso de orçamento, o orçamentista, que era o último da fila, assim como o planejador, às vezes fazemos a mesma coisa, né? Às vezes fazemos orçamento e planejamento também, enfim. O que acontece? Nós temos que ter um desses aqui antes de começar a modelagem. E esse profissional que conhece seu ofício, proficiente em BIM, vai ser o quê? Vai ser a interface entre o contratante e o projetista. Ah, Rosângela, mas não vai me dizer que agora é um orçamentista que vai dizer como o projetista tem que fazer o seu trabalho. Pelo amor de Deus, longe de mim, não é isso que eu estou falando, tá? Mas os requisitos que precisam estar contemplados dentro desse objeto que representa um elemento construtivo, no caso do uso do modelo para extração de quantitativo para orçamento, gostem ou não, quem sabe é o orçamentista. Né? Então, a tese que eu coloco é o seguinte: por que o orçamentista ele faz essa ponte? Se a gente pegar o fluxograma do orçamento, é o primeiro assunto lá, é o estudo das condicionantes. Nesse momento, a gente recebe o projeto, ou, no caso, antes disso, a gente recebe o escopo de orçamento. Tá? Você quer um orçamento para quê? É um estudo de viabilidade? É um orçamento executivo? É para financiamento? Que base de dados você vai usar? Você é quem? Você é um incorporador? Você é um órgão público? Não, eu sou um órgão público. Você é de qual órgão público? Eu sou da Prefeitura de São Paulo. Então, eu já sei que eu tenho que usar a CIURB. E a CIURB tem uma série de características, né? Como é que você precisa? E são perguntas que o orçamentista faz no desenvolvimento do seu trabalho. Como é que você quer esse orçamento, André? Ah, Rosângela, olha, isso aqui é um conjunto, é uma escola, faz de conta. Eu tenho aqui 8 blocos, eu preciso orçar os blocos em separado, preciso da quadra em separado. Por quê? Porque eu vou fazer essa construção em etapas, né? Então, vamos trabalhar junto do pessoal de planejamento e desenvolver essa EAP. Para quê? Para o orçamento alimentar já e a gente fazer de uma vez só, aproveitar o dinheiro do contratante, né? E vamos fazer uma vez só isso. Então, você percebe que isto é um requisito. Agora, quando você faz essa série de perguntas, o outro lado não te responde assim: não, Rosângela, você não entendeu, eu só quero um orçamento. Né? Ou seja, veja só quanta coisa a gente tira aqui dessa conversa. Né? A gente fala tanto da necessidade de ter essa gestão integrando as disciplinas do projeto para que o projeto pare de pé, para que ele seja robusto e que você, de fato, aquilo que saia da fase de planejamento seja representativo para o teu projeto, e a gente volta muitas vezes nas mesmas falhas. Sim. É muito comum a gente chegar, né, eu prestando serviço para projetos também, muito mais para a área industrial, mas o cenário é o mesmo quando a gente fala tanto de ter que definir critérios de projeto para engenharia e para arquitetura, que ninguém começa um projeto sem definir critério de projeto técnico, critério técnico. Agora, quando chega a parte de orçamento, quando chega a parte de planejamento, não, eu primeiro preciso ter engenharia para depois começar a trabalhar com planejamento e com orçamento.
E aí, justamente a minha curiosidade em aprofundar mais no 5D, porque já no 4D, quando a gente chega para começar a fazer o planejamento, você pega a engenharia, a gente trabalha muito com planejamento em Advanced Work Packaging, o AWP, você começa a separar os pacotes, separa as áreas de construção e tudo mais. Quando você pega o projeto, os quantitativos estão todos somados na PQ, independente da área que está, ou seja, a engenharia não foi contratada de acordo com a informação que você precisa receber para poder fazer o planejamento. E se para o planejamento, que não estou dizendo que é mais simples, mas você, de repente, para os modelos, os elementos que você tem dentro do modelo, talvez, se eu posso estar errado, por favor, você é especialista, me corrija. Para fazer o cronograma, eu consigo até representar com algumas falhas no modelo em relação aos atributos, não estou dizendo que isso é correto, mas para quem... Muitas vezes você gera um 4D que não é um 4D, é uma animação porque o gerente do contrato, do projeto, o diretor e tal, quer ver no tempo, sim, mas assim, não está tecnicamente preciso, mas você consegue fazer alguma coisa. Mas quando você chega para o custo, não tem como. Não tem como. Então, como conseguir trabalhar isso dentro do modelo e que informações são mais cruciais para que depois você chegue a apertar o botão, né? Como que é? Fácil, rápido... Rápido, preciso e automático. E automático. Praticamente uma cafeteira, né? Olha, tá aí uma boa, né? Faça um orçamento como quem faz um cafezinho. Antigamente era pastelaria. Quando veio o computador, mas você usa computador? Eu falei, gente, mas não é pastelaria. Não aperta o botão, não salta em cima da mesa o orçamento. Né? Mas são café etapas, tá bom, né? Porque o pastel ainda demora uns 3 minutos, o café uns 30 segundos. É rapidinho, né? É o modelo ser desenvolvido com base na necessidade da disciplina. Então, o planejamento, eu não sei se ele é mais fácil. Talvez você consiga tirar do modelo, do jeitinho que ele está, alguma informação para apresentar para um gerente, por exemplo. Você consegue dar uma torturadinha nele para ele se comportar do jeito que você quer. Não, de novo, não é o correto, mas você consegue dar uma animada nele. Agora, custo... Não dá. E mesmo planejamento, se você você consegue fazer uma reunião. O 4D é muito bom para você ilustrar, tá? Isso. Mas não é só isso. Esse é um erro também. As pessoas acham, vou fazer um filminho. Não. Você acha erro de planejamento. Você faz toda a parte de concepção, de gestão, que vai para suprimentos, que vai para contratação, que vai para os subempreiteiros, que vai para a compra de material ou contratação de coisas terceirizadas. Você vai, sei lá, uma estrutura metálica, por exemplo, que é a área industrial, você precisa de um tempo antes da tua necessidade de ter esse material. E como é que você vai fasear? Você não vai fazer a estrutura inteira, né? São fases. E não vai estocá-la inteira também. Não vai estocar. É muito bacana no AWP você ver os conjuntos, os lotes de materiais chegando na obra com as etiquetas, com o código do pacote, que sabe exatamente para que área que vai, que nível que vai, e aí o modelo te mostra exatamente cada elemento. Então o modelo precisa acompanhar a vida real na obra, uma vez que a gente faz no BIM uma construção virtual. Né? E essa é uma grande dificuldade. Nem sempre o pessoal pensa na obra. Eu sempre digo, o nosso maior cliente, gente, é a obra. A gente precisa pensar lá na frente. Mas é projeto ainda. Mas justamente o projeto vai fazer... Uma hora ele vai ter que ser construído. No terreno. Né? Mas vai ter muita interferência. Que bom que está dando dentro do computador, porque é para isso que serve o BIM. Exato. É um piloto de provas. Por quê? O modelo federado na vida real é a obra pronta. É né? Verdade. Então, a gente tem que pensar nesses experimentos, né, enquanto a gente está modelando. E o segredo é esse, é você ter um fluxo de trabalho, ter um profissional que conheça a disciplina para justamente fazer um documento, um quadro de requisitos que precisam ser observados pelos modeladores. Porque não dá para a gente voltar e refazer, diferente do CAD, que você apaga uma linha. Né? No BIM, isso é uma construção, isso é uma concepção muito diferente. A gente efetivamente constrói. Né? No 2D, você puxa lá 2 segmentos de reta, bota lá um achurado e uma legenda, alvenaria.
Né? No BIM, o software de modelagem, você tem lá uma biblioteca de alvenaria que é parametrizado, sabe que é uma alvenaria, sabe que função exerce, né? Sabe que carrega vãos, né? Os vãos, as esquadrias, sabem a que servem e sabem que não existem sem uma alvenaria. Isto é a inteligência dos objetos, né? Então, a gente precisa respeitar isso. De maneira que não é sair modelando. Né? Este é um problema, porque a gente tem, inclusive, consequências, André, nos quantitativos, que saem errados, pessoal. É isso que eu ia te perguntar, assim, como é que funciona esse input de elementos dentro do modelo, porque você tem, enfim, várias coisas ali, né? Tanto questões de acabamento, vai pintura no modelo, não vai, se eu vou fazer uma tubulação escavada, como é que fica, enterrada, como é que fica o trabalho de escavação e reaterro, como é que funciona isso para você, ou... talvez a pergunta que eu quero chegar é a seguinte, dá para ter 100% dos custos dentro do modelo? Dá. Eu tenho um dito que diz o seguinte, nem tudo precisa estar modelado, sim, mas tudo precisa estar no modelo. Olha. Em formato de informação. Tá? Para quantitativo, esse exemplo é maravilhoso que você deu, uma tubulação enterrada. Tá? O que você vai modelar? Você vai modelar o caminhamento dessa tubulação e vai especificar, né, que disciplina que ela é, né, captação de água pluvial, faz de conta. Tá? Muito bem, qual é o material, qual é o diâmetro, qual é a espessura, como é a fixação, e você vai dizer qual é a base que você precisa. Você vai modelar a vala? Você vai modelar? Não precisa. Então, o que vai acontecer? Do modelo, de maneira direta, extração direta, tá? Essa nomenclatura, isso aí eu que uso, e a gente usa no escritório, e eu vou falando nos cursos, e as pessoas vão usando também. Então, tem uma extração direta que ela vem do modelo. Tá? E para essa informação sair, você precisa modelar. Então, você vai ter que pegar a biblioteca dessa tubulação, né? Você vai ter que locar, você vai ter que riscar ela, né? De maneira que ela seja quantificável em função da classificação de IFC, enfim, não vamos nem entrar nesse mérito, depois eu posso até falar um pouquinho, mas muito rápido, que eu não conheço muito sobre o assunto. Mas você vai informar para o modelo que ela está enterrada. Exatamente. E que tem serviços atrelados a ela. Exatamente. E aí, como é que a gente extrai os quantitativos? De maneira indireta, tá? Associando as características de execução lá determinadas no critério de medição e remuneração à geometria que consta no modelo. No modelo. Então, por exemplo, a gente vai montar uma tabela que vai estar atrelada ao diâmetro e ao comprimento desta peça. Então, o que pede o critério de medição? Pede que o projeto vai me dar a cota de base. A cota também. Tá? Então, eu tenho como calcular, e o modelo calcula para mim, qual é a profundidade dessa vala. Tá? A largura, normalmente, o critério de medição me diz, olha, para bitola, para diâmetro até tanto, você acrescenta X e Y para cada lado. Né? E aí você vai vendo ali qual é a metodologia de cálculo, né, que o critério te pede. E você monta isso numa tabela dentro do software de modelagem ou dentro de um software especialista, tá? Fazendo o quê? Um template. Né? Então, algumas coisas o modelo te oferece. Outras, você ensina ele a te oferecer da mesma maneira que a gente faz na nossa planilha de Excel, por exemplo. Né? Agora, para que esses quantitativos complementares aconteçam, essa geometria precisa estar super, super certinha. Né? Essa informação precisa estar lá. Né? Por quê? Porque nós vamos associar um monte de coisa. Né? Porque não dá para modelar. Sim. Né? Aí você fala, e as vergas e as contravergas? Preciso modelar? Não sei, a gente precisa pensar. De uma maneira geral, não precisa, porque a gente pode associar o quantitativo à dimensão das janelas, por exemplo, vergas e contravergas, com o transpasse que pede o critério, né? No caso das portas, se não tiver viga, a mesma coisa, passa 20 de cada lado, 15 de cada lado, aí depende. Né? Não, mas
eu vou fazer o planejamento. Bom, então aí talvez seja bom fazer a modelagem dessa peça. Porque isso vai entrar... Vai ter que aparecer lá. Em algum momento como uma atividade. Então, por isso que planejar um modelo é importante. Pois é. Senão depois o retrabalho é imenso. Quer dizer, na verdade, se você já não planeja como você vai fazer, você não vai chegar nesse nível depois. Ou seja, você não vai voltar atrás para arrumar. Você não está tão preocupado assim em ter esse nível de detalhe. E é engraçado porque o projetista, ele não se dá conta. A gente teve ontem uma reunião e é uma coisa relativamente simples, né? Teve algum problema? Eu falei, olha, seria legal a gente ter o tipo de ferragem associada a cada tipo de porta. Porque, por exemplo, eu tenho o PM2 que aparece num banheiro e aparece numa porta de passagem. Mas por que precisa separar? Eu falei, bom, o preço pode ser igual dos dois tipos de ferragem, mas para a gente mandar uma lista de material para comprar. É não verdade. Vai comprar igual. Eu falei, e a gente pode ter lá na obra momentos diferentes. Eu posso querer finalizar todos os banheiros, por exemplo, inclusive a ferragem, né? Ou deixar por último e fazer a ferragem só do apartamento, que normalmente o pessoal faz para chavear, né? E deixar o resto todo, né, para um outro momento, por exemplo. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Por quê? Porque não é problema do projetista, é problema do orçamentista. E no 2D, quem resolvia isso era a gente. Tem PM2, aqui, bom, esse PM2 eu vou rebatizar de PM2I e de PM2B. Mas isso era eu comigo. Agora, tanto tem que integrado. Tem que estar integrado. E é importante a gente falar que os quantitativos, dentro do processo BIM, deixam de ser responsabilidade do orçamentista. Eles passam a ter... o projetista passa a ter responsabilidade compartilhada. Sim. Né? Por quê? Porque essa informação foi parar dentro do modelo, eu não sei como. Será que está lá? Né? Aí você não vai fazer o que se faz na prancha de pegar, né, projeto a projeto e conferir com a planilha de quantidade se está batendo. Essa prancha aqui tem X metros cúbicos de concreto, a outra não sei o quê, tantos metros quadrados de forma, para ver se no final bate. Não, você pode auditar? Pode. Tá? Não, você marca lá no modelo e você consegue ver essa linha aqui da memória de cálculo que ele gera, que elemento construtivo é. Legal. Maravilha. Agora, pensa você fazer isso num prédio, por exemplo, eu estou com 2 prédios para orçar, lá em Florianópolis, não preciso nem dizer o tamanho. Não preciso nem dizer. São prédios imensos, com não sei quantas tipologias, não sei quantas unidades. Você já imaginou conferir? Sim. Isso a gente já vai para o modelo, né? O que a gente espera? É ter a tecnologia nos ajudando. Isso. Então, eu não espero ter que voltar a processos anteriores que eu tinha, porque era tudo manual e desconectado. Eu não espero ter que seguir os mesmos controles no modelo que é integrado. Exatamente. Não faz sentido. Então, não faria sentido. O segredo todo... de fato, é o 3D. O 3D precisa ser concebido para o uso BIM, a que ele for destinado. E tem que ouvir o especialista da disciplina. Trabalhando não é só gerar a maquete virtual. Não. E aí é o negócio da frustração que eu cheguei a te comentar. Né? Quando não existe essa integração, existe frustração do contratante, porque ele acha que o BIM o M do BIM é mágico, como diz a professora Michele Valéria, lá da Universidade de Brasília, né? Que eu peguei essa fala dela sempre dando crédito, né? Porque é maravilhosa, né? A fala. O contratante, ele acha que o BIM é mágico. Né? E, por outro lado, o projetista fez o melhor BIM que ele sabia. Como é que não deu certo, meu Deus? Então, um fica de cara para cá, o outro fica de cara para lá. Então, precisa integrar isso, precisa minimizar, mitigar essa distância. Né? E isso é atendendo requisitos. Não adianta, né? A gestão tem que começar com o próprio planejamento da etapa. Exatamente. Né? Se a gente for buscar qualquer modelo de boa gestão, e até inclusive quem está acostumado com o PMBOK lá do PMI, para cada disciplina tem primeiro o quê? O planejamento da disciplina. E quando a gente olha
ainda mais a maioria com a visão de certificação PMP, né? Não preciso entender como é que funciona por causa da prova e tal. Normalmente o pessoal não dá bola, e eu já fiz isso muitas vezes também, tá? Não dá bola para aquele primeiro capítulo, porque assim, eu tenho que planejar como é que eu vou fazer. Beleza, tá, já entendi o conceito, mas não tô lendo e não tô fazendo, que é pior, né? Vou partir direto pro orçamento, legal, me dá as quantidades. Isso. Agora eu vou pro mercado fazer cotação e tal. E a gente vê algumas coisas às vezes tão distantes. Eu lembro que numa outra empresa que eu trabalhei, a gente estava na luta para conseguir começar a ter os projetos, né, em BIM, a partir das projetistas. E projetistas que já trabalhavam com a gente há muitos anos, e a gente começou já a sinalizar, olha, o próximo projeto vai ser, não, a gente está trabalhando assim, tal. Aí começa a chegar assim, um modelo que não está na base do arquitetônico que a gente mandou. Daqui a pouco vem um outro complemento que vem no CAD. Não, mas peraí, cadê o modelo? Né? Porque não manda o modelo. Não, é que é o seguinte, esse aqui é um parceiro nosso que faz, ele não mexe em BIM. Então você faz a compatibilização aí no 2D e aí lá na frente, na hora de entregar o pacote final, a gente vai bimar o projeto. Aí você olha e aí a obra já está quase para começar e tal, você fala assim, meu Deus do céu. Começa a dar um desespero, né? Não vai, né? E então a gente tem um desafio ainda muito grande, claro que isso faz um tempo já, e não é generalizado, mas a gente tem uma situação onde você trouxe muito bem, assim, a pessoa na hora que está projetando, isso sempre valeu para qualquer projetista, né? Eu faço o projeto para poder construir, você trouxe isso também. Para fazer o projeto, para construir, eu preciso ter noção de construção. Não vou ter normalmente experiência grande de campo, porque eu estou construindo uma carreira na parte de projeto, mas eu preciso entender como é que aquilo vai ser feito. E hoje a gente tem mais um elemento super complexo nessa equação. Então, para fazer um bom projeto, eu preciso entender do produto, que eu já precisava, eu preciso entender de construção, que eu já precisava, e eu preciso dominar a tecnologia. Exatamente. Para não fazer bobagem, né? Começar a criar elementos que não tem nenhum sentido, porque na maquete virtual parece bacana, mas você não consegue explodir aquilo nos elementos que você precisa para o orçamento. Como é que você está vendo, você que está diretamente ligado ao mercado, com várias iniciativas, inclusive de formação de profissionais, produz conteúdo na área para, né, levar essa maturidade para o mercado. Como é que você está vendo a preparação dessa base que a gente precisa para gerar esses bons projetos? Eu tenho percebido, André, em função dessa frustração, né, por isso que eu passei a me referir, porque ouvindo o que chegava para mim, tá? Os contratantes, eles estão se antenando na necessidade deles entenderem a parte deles, né? Então, eu tenho até uma postagem, aprenda a pedir, né? Aprenda a pedir. Depois vocês procurem lá no meu Instagram, é uma coisa bobinha, mas é muito bonitinho e tem tudo a ver, né? O bom humor é uma maneira também de a gente passar informação. Com certeza. E o projetista percebeu isso, tanto que a gente tem um programa de mentoria e os contratantes estão procurando. É engraçado, né? Que legal. Não, mas eu preciso entender o que eu preciso. A minha turma, para contratar projeto, o que precisa para ter orçamento? Né? E aí, a proposta é que venha, como eu te falei, é de cima para baixo. Às vezes, a coisa vai meio na força, o pessoal começa a se mobilizar, e aí o pessoal da gerência fala, mas espera um pouco, que burburinho é esse? Uhum. O que é essa coisa do BIM? E aí você inverte esse fluxo. Mas, na verdade, tem que vir de cima para baixo, né? Porque tem uma coisa de investimento, que hoje em dia já é um pouco menor, mas ainda assim é um investimento alto, né? Não, mas a gente contrata. Tudo bem, a gente contrata, mas essa contratação pode ser que seja um pouco mais cara. Sim. Né? E você espera ter um retorno desse investimento, né? Então, eles passam a entender que a primeira coisa, eles precisam entender o que eles querem e de que jeito eles querem. E aí, quando a gente lembra, olha, lembra do jeito que você me mandava para orçamento? Lembro, é a mesma coisa. É? Porque a gente vai fazer um orçamento igual, num processo diferente, numa ferramenta diferente, mas o conceito do orçamento propriamente é igualzinho. É igual. Tanto que toda a parte de orçamento propriamente, composição, atribuição de código de composição, elaboração de composição, o BIM não muda em nada. Nada. Qual é o segredo? É o quantitativo, que antes era feito na unha.
né? E a gente levantava. Hoje em dia a gente extrai, a gente consome uma informação que está lá dentro desse modelo. Mas o processo de orçar, né, o 5D, na verdade, é outra conversa. É atribuir custo unitário primeiro, depois preço unitário, a um serviço quantificado pelo modelo. O processo de calcular esse custo unitário, esse preço unitário, absolutamente mudou. Tanto que você pode extrair os quantitativos de um modelo, tá? E depois usar um software qualquer que você tenha, pedindo para que ele leia um Excel. Então, a gente conclui que, pelo princípio da interoperabilidade, qualquer software de orçamento pode ser BIM. Por quê? Porque ele lê uma informação que pode ser gerada por um software de modelagem, por exemplo, né? Talvez o ArchiCAD gera direto Excel. O Revit não. TXT, mas é uma coisa muito simples de você transformar em Excel. Né? É o melhor dos mundos? Não. Mas é uma maneira. Se você ainda não quer investir num software de especialista, né? Como o Visus, que eu tenho uma predileção muito grande, né? Que é um software muito potente, muito interessante, né, do pessoal da AutoQI, lá de Santa Catarina. O Orça Fácil, né, com o Orça BIM, que foi talvez o pioneiro, né, o Antônio Fácil também um querido, né. Tem a limitação do Revit, né, mas enfim, é uma ferramenta, é um app, uma API, nunca sei, dentro que se acopla a Orça Fácil, que é um software bem bacana, né, e que lê o Revit, né. E outros, o Rubik, por exemplo, do pessoal. Meu Deus, Rafa não me xinga, daqui a pouco eu lembro o nome da empresa. É um software muito legal, muito bom também, muito bacana. Bom, né? E outros que estão aí, que talvez esses 3 eu conheço pela proximidade de testar e de ter contato próximo. Mega System. No Mega. Que eles têm um sistema de ERP também muito bom, né? São muito fortes nessa área, né? Bacana. Então, não é o melhor dos mundos fazer esse importa-exporta, mas é uma possibilidade, talvez, né? Sim. Mas o segredo é o 3D, viu? É o 3D. É a base de tudo, né? É a base de tudo. Meus amigos, nós sabemos que a alocação de capital é uma das formas críticas de traduzir a estratégia corporativa em ações. Mas alocar e realocar capital dentro de um portfólio de investimentos sempre é um grande desafio ainda para a maioria das empresas. Para trazer maior eficiência a esse processo, a Prosper desenvolveu o Teams Ideas, uma solução completa de gestão estratégica de portfólio de investimentos que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir a governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. Desenvolvido por uma empresa com mais de 29 anos de experiência no mercado corporativo, a Prosper já foi reconhecida pela Microsoft por 6 vezes consecutivas como um dos melhores parceiros da América Latina em soluções de gestão de projetos e gestão de portfólio. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes empresas no Brasil e no mundo, e você pode conhecer mais sobre essa solução clicando no link aqui na descrição desse episódio. Uma coisa mais uma extremamente relevante que você trouxe, tem que começar pelo início de fato. Se o contratante não contrata dessa forma ou não sabe o que está contratando, não tem jeito. A gente tem entrado, em muitos casos, fazendo a interface com o olho do proprietário em cima da engenharia que ele está recebendo do modelo BIM, porque muitas empresas, né, que contratam projetos não têm profissionais que conseguem, né, checar em detalhes se o modelo está correto e aí está comprando gato por lebre. De novo, não é por desonestidade ou qualquer coisa do tipo, é porque você tem defeitos na cadeia. Exato. Que quando você recebe o modelo que deveria ser o fim de tudo, você vai descobrir que lá faltou critério, faltou definição, faltou integração, etc. Então, extremamente relevante. E também não dá para esperar, né, para quem é contratante, porque a gente vê coisas mirabolantes por aí, que você vai contratar por 50 mil um projeto que deveria custar 100, 120 e que o teu contratado pelos 50 vai chegar para você e falar assim, não, fique tranquilo que eu vou fazer aqui um plano de gestão do BIM, vou fazer tudo
né, a mais do que você pediu para te entregar um trabalho com melhor qualidade do que aquilo que você está pagando. Não vai acontecer. Não vai ser possível, né? E isso a gente vê para tudo, a gente vê para serviço, a gente vê para contratação de construção, etc. Então, se eu quero dar um passo à frente, eu tenho que entender que esse meu investimento ele é necessário, não só financeiro, mas em conhecimento para poder gerir, exato. Mas que o benefício ele vai superar em muito, né, aquele custo, e que faz todo sentido. Uma outra curiosidade que eu lembrei agora, que já ouvi discussão desse tipo, nunca entrei a fundo porque eu não conheço como é que funciona o 5D, que é a questão de custos indiretos. Canteiro, acesso provisório e tudo mais. Como é que isso funciona? Você trata a parte, joga alguma informação dentro do modelo que depois é extraída? É uma curiosidade que eu tenho também. Então, assim, a gente tem possibilidade do canteiro ser modelado. Tá? E para planejamento, é uma alternativa muito interessante para ver essa dinâmica de canteiro. Em obras complexas, e às vezes obras não tão complexas, mas que tenham um terreno difícil. Você pega prédios grandes dentro da cidade e você tem uma complicação de canteiro absurda, move ele 2, 3 vezes durante a obra. É uma loucura. Eu, durante algum tempo, fui professora da graduação em Campinas, numa faculdade particular, e eu meio que levei essa história de BIM para eles lá, e eu tive... como orientanda, uma aluna que tinha, o TCC dela foi a possibilidade de estudo de canteiro com o uso de simulação BIM. Era um canteiro, era uma linguicinha de esquina, uma pirambeira. Eu falei, Priscila, para ficar mais fácil ainda. Ela falou, não, professora, esse negócio do BIM vai resolver a minha vida, né? Aí a gente fez uma série de estudos e fez toda a simulação a partir da modelagem e do 4D, através do Navisworks. Olha que legal. Né? Então, eu acho que é um negócio muito, muito, muito importante, porque você vê a utilidade prática na vida real. Né? É para te resolver problemas. Exatamente. Para o orçamento, a gente acaba inserindo isso manualmente. Tá? Porque você tem que pesar o custo-benefício, o trabalho de modelar isso versus a maneira que rapidamente eu consigo fazer fora. O que a gente consegue extrair dessa maneira indireta que eu pontuei? A limpeza do terreno, o movimento de terra sai, né? Desde que tudo bem modelado. Sim, tá? Claro. Por exemplo, tapume, né? Porque ou é perímetro ou é frente. Então, isso a gente tem condição de tirar do modelo. Locação. Você pode criar uma formuleta, né, dentro do teu template de levantamento com a projeção ali, o perímetro, jogar 1 metro, 1,5 metro, depende do critério. Né? Agora, por exemplo, o canteiro propriamente, né, e toda essa movimentação, não. Isso ainda não. Eu, pelo menos, nunca orcei uma obra que tenha vindo. Quando vem o modelo da obra em si, eu já fico contente. Bem lembrado, né? Vamos olhar primeiro, olhar 90% do custo para ver se está ali, depois a gente olha o resto. Mas, por exemplo, para a obra pública, eu acho que vai ser uma coisa interessante, porque os projetos, eles precisam, né? Nem sempre se cumpre isso, mas eles precisam apresentar uma sugestão de canteiro, né? Até para a gente orçar. Né? É raro. Mas tem gente que pega e exige que o projeto também pense nisso. Né? Legal. Então, a gente tem esperança que isso também acabe refletido, né? E no momento que o pessoal compreender o uso, como é importante, como é necessário, passe a trazer. Mas, normalmente, a gente consegue tirar quantitativos de custo direto, alguma coisa do custo indireto, né? Como esses serviços que eu te falei, né? E o resto a gente acaba fazendo a consideração da maneira tradicional, né? Bacana. Da maneira tradicional. Tem que, como a gente falou, tem que ver o benefício versus o trabalho que vai ter, né? Legal. E outra curiosidade, como é que funciona a certificação em notório saber em engenharia de custos pelo ISEC? Legal. Isso aí uma certificação que eles têm, que precisam de um intermédio, né, entre o ISEC e o país e as pessoas que querem desse determinado lugar. E o IBEC, o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, fez, algum tempo atrás, essa ponte, né? E aí a gente tinha que fazer uma série de atestar, né? Então, você tinha que levar
todas as ARTs das obras que você orçou, tinha que escrever um artigo, né? Isso eles precisariam aprovar, mas basicamente titulação também fazia peso nessa consideração, né? Mas basicamente a experiência, né, de tantos anos e comprovadamente, claro, né? Claro. Aí, na época, eles me ligaram, eu dei aula lá durante bastante tempo, né? E foi num período muito corrido, eu falei, eu não vou levantar esse monte de... Eu falei, são muitos anos, gente. E eu estava quase deixando para lá. Aí eu comentei isso na faculdade onde eu dava aula, e a coordenadora falou, Peló, você está proibida de dizer, você vai fazer isso agora. Eu falei, mas eu não... Eu falei, vai fazer isso já. Aí, no fim, eles me ajudaram, entraram no site do CREA, baixaram todas as minhas ERTs, que são, imagina, esses anos todos, né? Aí me ajudaram, montaram as pastas para mim junto, né? Peguei aluno, foi uma loucura. Aí tinha que mandar para o Rio, né? Mas foi assim, em cima do laço. Em cima do laço. Aí eles analisaram, aí aprovaram a minha apresentação, e aí eu tive essa titulação e fiquei muito orgulhosa dela, né? Legal, muito bacana. É legal esses modelos assim que levam muito em consideração a experiência profissional, né? Isso é bacana. E como você falou, não é só o tempo de experiência e quantidade de projetos, mas a maneira de você demonstrar que você usa as práticas de fato, fazer artigo e tudo mais. Então, esse tipo de certificação é muito, muito interessante, porque realmente vai medir a experiência do profissional na área, né? É bem legal, assim, fiquei bem contente. O papo está muito bom, né? Tem muitas curiosidades a respeito dessa grande mudança de mercado, a gente finalmente trabalhar com orçamento integrado ao modelo. Mas, né, nosso tempo aqui é limitado, uma conversa boa passa voando. Passa rápido, né? Mas tem um último tema muito importante que normalmente eu peço que o profissional, né, que passa por aqui, o especialista, deixe dicas para a nossa comunidade. E aqui na nossa conversa que a gente vai um pouquinho além no sentido de que, como a gente falou da transformação do mercado, dos profissionais terem que se adequar a essa nova realidade para justamente poder extrair o máximo e se diferenciar no mercado, porque tem muito espaço, né, para quem consegue fazer aquilo que a gente está falando aqui. Então, que dicas finais você deixaria para esses profissionais eles se desenvolverem na área de orçamentos utilizando essas ferramentas que a gente tem comentado? Maravilha. Eu acho assim, o pessoal mais velho de orçamento tem medo do BIM, né? E eu digo, o BIM é para nós que temos experiência, tá? Então, a parte mais importante é conhecer o ofício de orçamentista, é saber desenvolver um processo orçamentário, tá? Na unha, ali na lapiseira, no papel quadriculado, né? Isto é fundamental, inclusive para todas as disciplinas, tá? O BIM, ele é um facilitador, mas se você não souber fazer o que você precisa, ele te expõe. Tá? Ele vai mostrar, ele vai apontar o dedo. Ele aponta o dedo, ele é danado, né? Então, para quem é de orçamento, conheça orçamento, saiba desenvolver um orçamento, porque é a mesma coisa, você usa software de orçamento, você acredita piamente, você pode ter um número errado, pode ter uma composição, pode ter algum índice esquisito, você tem que ter o olho do profissional experiente para fazer o quê? A análise do que esse software te apresenta, né? Não adianta nada você ter um baita de um software de cálculo estrutural se você não é capaz de ler os gráficos de carregamento que ele te gera, né? Então, essa necessidade é fundamental. Entenda de orçamento, tá? Se você souber, no mínimo, como funciona o software de modelagem, o Revit e o ArchiCAD são fundamentais, que são os mais conhecidos, né? Se você souber modelar, é um diferencial. Mas, se você não soubesse modelar, você se associe a alguém mais jovem que você, que saiba ferramenta. Tá? Que é isso que eu faço, né? Então, eu tenho no meu entorno gente que entende de orçamento, mas que entende de ferramenta e tem facilidade, né, nesse trato. Né? Porque hoje em dia eu já não sento mais para fazer orçamento, né, para modelar alguma coisa assim. Né? Já não dá mais, enfim, são outras atividades, outro foco, né? Mas conheça o tipo de informação que esse software te dá. Pra você ter uma ideia, por exemplo, aquela questão, pode vir erro,
tá? Não é o software que está errando, é a estratégia de modelagem. Então, você precisa fazer teste. Qual é a quantidade, qual é a dimensão que você precisa? É entre blocos? É entre blocos. Então, você tem que botar a escala ali e medir entre blocos, né? Você não vai adentrar, senão você vai contar forma e concreto, volume de concreto 2 vezes. Uhum. Dependendo do jeito que você faz essa modelagem, ele conta 2 vezes. Olha só. Então, precisa tomar cuidado com a estratégia de modelagem, né? Na alvenaria é isso. A alvenaria, como é que o pessoal ensina a gente? Puxa a alvenaria, né? Vai fazendo todo o perímetro, não sei o quê. Isso, para quantitativo, dá um nó. Yeah. Não sai do jeito certo. Sinto informar, né? Então, conhecer, né, como a gente brinca, como pensa esse software, Uhum. né? E como é que ele te dá a informação. Né? E como é que você faz para ele te dar a informação do jeito que você precisa. É a estratégia da modelagem, que é o que a gente vai explicar para o projetista modelador como eu preciso dessa quantidade. E ele vai criar a estratégia para isso acontecer ou não, né? Então, entender de software minimamente é muito interessante. Entender minimamente de IFC. Pelo menos entender as tabelas da Building Smart, cada um daqueles 70 e tantos elementos, quais são as dimensões disponíveis, quais as que você consegue ver na exportação de cada software, né? Uhum. Isto é fundamental, tá? Minimamente você tem que conhecer, tá? E conhecer o processo BIM, entender que você está dentro de uma cadeia de trabalho, numa sequência, que você precisa interagir com outros profissionais, que você passa a ter uma função de integrador de informação, tá? Entre a necessidade do contratante e a finalidade do modelo, né? Isso é fundamental. E pensar sempre na obra, né? Nunca perder o foco da obra, uhum. né? Porque o orçamentista, né, eu sempre brinco, é um profissional muito bem preparado para o BIM. É processo, tá? Entende de requisitos, atende requisitos e atende regras do critério de medição, né? O BIM pede tudo isso, em outros formatos, com outras ferramentas, mas a essência, eles são muito parecidos, né? E principalmente uma dica que eu deixo, não só para o profissional de orçamento, mas para o contratante. Entenda o que você precisa contratar, né? E faça esse link, esse trabalho colaborativo com a disciplina que você precisa, tá? Você vai contratar planejamento? Pega um planejador proficiente em BIM. Você precisa contratar o seu modelo para orçamento? Procure um orçamentista proficiente em BIM. Você vai fazer gestão de facility? Procure alguém dessa área, tá? E converse com eles antes de contratar. E faça um documento, um pré-BEP, para explicar para o pessoal de projeto o que eles precisam e de que maneira eles precisam fazer. Porque o que acontece? A frustração. Né? A informação... por que não tem informação? Não, mas eu não sabia. Uhum. Mas como é que você não sabia? Não foi contratado dessa forma? Eu não sou de orçamento. Onde está escrito? Né? Então, é muito importante esse documento pré-contratação, que precisa desse especialista. Isso garante que o modelo, o teu objetivo nesse desenvolvimento seja atingido, né? Então, essas são as 2 dicas assim, que eu gostaria de deixar. O contratante, o que você quer, para que você quer, e converse com quem é especialista nisso para fazer um documento inicial, para aí você contratar. Uhum. Tá? Porque senão vai faltar informação para esta turma e a gente vai ter problema lá na frente. E para o pessoal de projeto, né, entender que vai ter que interagir com mais gente agora, né? Mas que o resultado vai ser uma obra muito, muito, muito melhor. É o que a gente espera do BIM. Com certeza. Não, e vamos chegar lá muito em breve, espero eu também, né? Sim, vamos sim. Rosângela, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Capital Project Podcast. Eu que agradeço a gentileza aí do convite, a honra de estar com você aí e estar falando para tanta gente que ouve e acompanha você.
Muito obrigado, André. Muito obrigado. Pessoal, olha só, né? Quantas oportunidades a gente tem no nosso mercado. E a gente fala tanto de tecnologia e gosta do tema, e é um tema interessante e tudo mais. Tem muito trabalho para a gente realmente formar uma base para conseguir extrair o que tem de melhor e usar, de fato, a tecnologia para aquilo que ela veio. Ela veio para facilitar o nosso trabalho, mas não é simplesmente substituindo uma prática por outra que a gente vai chegar lá. E esse papo aqui foi muito bacana para esclarecer como é que esse processo funciona ou deveria funcionar para que a gente faça, de fato, o melhor uso das ferramentas que a gente tem. Se você curtiu, não deixe de seguir o canal, compartilhar esse conteúdo também com a sua equipe, com outros profissionais que possam se interessar. Se você ainda não é membro do nosso canal, convido você a se inscrever lá no Catarse, né? Temos planos de apoio aí a partir de R$5 por mês, que ajuda esse, né, conteúdo a continuar chegando aí no seu player favorito toda semana. Agradeço também aos nossos apoiadores, ao Teams Ideas by Prosper e a GSUP Nexus. O Teams Ideas, que é uma solução completa para gestão de investimentos, gestão de portfólio, alocação e desalocação de capital. E a GSUP Nexus com squads que vão entender do seu negócio, desenvolver soluções em tecnologia para que você melhore a performance do seu business. E eu vejo você aqui no próximo episódio do Capital Projects Podcast. Obrigado por estar conosco nesses primeiros 2 anos do canal. Um grande abraço e até a próxima.